Gente, a audácia desse cara, ele levou a amante de 14 anos pra morar com ela na casa. Olha só essa história aqui. E o meu marido, que levou a amante dele grávida, de 14 anos, para poder morar na nossa casa. Porque, segundo ele, ou eu aceitava essa situação, ou eu pegava todas as minhas coisas, junto com os meus filhos, e saía da casa. Quando eu conheci o Bonito, eu tinha 15 anos, mas eu já trabalhava para poder ajudar a minha família. O Bonito tinha 20 anos. Com pouco tempo eu já me vi morando já com esse Bonito. A gente foi morar de aluguel, eu trabalhava muito para poder ajudar ele em casa. Eu era uma moça nova, acreditando que eu ia passar minha vida toda ao lado dele. E foi assim que, com 16 anos, eu tive o meu primeiro filho. A diferença de idade dos meus filhos é de 1 ano e 6 meses. Eu sempre me virei para poder ajudar esse homem financeiramente. Deixava os meus filhos pequenos com um parente para poder trabalhar e ajudar ele. O meu perfil oficial é Simone Bravin. Eu fazia de tudo, pegava faxina, tudo para poder ajudar esse homem dentro de casa. Quando meu pai faleceu, a minha mãe decidiu vender a casa e me dar a minha parte, sabendo ela que esse dinheiro podia me ajudar a ter o meu cantinho. E foi assim que esse Bonito tomou posse do meu dinheiro para poder comprar a nossa casa. Casa essa que foi comprada somente no nome dele, dizendo que era mais fácil assim. Naquele momento eu não achei que ia dar ruim, porque o meu marido me tratava bem. Mas foi com a chegada do meu terceiro filho que tudo mudou. Diferente dos dois primeiros, o terceiro sempre foi o que me deu mais trabalho. Ele sempre foi uma criança que requer mais atenção, demora mais para dormir, dá trabalho para fazer essa criança comer. Com a chegada do meu terceiro filho, eu parei de trabalhar, parei de ajudar o meu marido dentro de casa. E com isso eu deixei de me cuidar do meu marido. Ele sempre diz que esse é o motivo, que ele já não tinha mais paz dentro de casa. Era sempre aquela bagunça, criança o tempo todo chorando. Para se ter uma ideia, o meu filho mais novo saiu da fralda com 4 anos. Não era nada fácil cuidar de 3 crianças, de uma casa e um marido, que nunca estava ali para poder me ajudar. E quando estava em casa, era para jogar na minha cara, dizendo ele que ele já trabalhava muito e não tinha paz dentro de casa. Ele sempre me culpou pelo meu filho ser assim. Só que assim, quando esse homem estava em casa, o meu filho mais novo tinha uma crise que ele não parava de chorar de jeito nenhum. Mas também com um pai grosso, que sempre estava gritando, batendo nas coisas e sempre ameaçando a pegar ele. Toda vez que esse homem surtava e saía de casa, ele sempre falava a mesma coisa. Eu tô saindo de casa para não te pegar e pegar essas crianças. Até então ele não ia, mas me tratava muito mal. Eu já tinha notado já que esse homem andava muito estranho, voltava muito tarde para casa, saía, se arrumava. Nem eu acredito que eu cheguei a pedir para esse homem pensar na família que tinha. Até que um belo dia, o Bonito me aparece lá em casa com uma moça de 14 anos, grávida, dizendo ele que era filho dele, que ele não tinha para onde levar e nem como manter ela. Ela ia morar em casa. Dizendo ele que se eu não aceitasse essa situação, era fácil. Só eu pegar as minhas coisas e os meus filhos e sair da casa dele, já que a casa estava no nome dele e era ele que pagava. Esse tempo todo eu tentei me convencer que eu tinha um bom marido. Afinal, ele não me agredia, não deixava faltar nada em casa. Eu me agarrava nesse fato. Ele só não me mas vivia me tratando mal, me xingando, tratando mal os meus filhos. Nesse dia em questão que ele apareceu lá em casa com a Bonita, ele veio dando uma de machão, tentando me colocar para fora da casa, dizendo ele que a casa era dele. Afinal, era ele que pagava todas as contas e a casa. A cabeça dele, ou eu aceitava aquela situação, ou eu saía de casa. E uma de louca, falei que não ia para lugar nenhum, muito menos aceitar ela dentro da minha casa. Se ele estava achando que eu não tinha direito a nada, ele é que estava ficando louco.
Na hora que eu joguei na cara dele que o que ele estava fazendo era crime e o único direito que ele tinha a um teto era da cadeia, esse homem surtou, dizendo ele que não era crime não, porque toda a família dela sabia e aceitava aquela situação. E de fato, isso era verdade. Ali ele fez questão de contar tudo, né? Que a família dela recebia ele muito bem. Um homem barbado daquele fazendo uma palhaçada dessa. Ele só era machão comigo, porque aceitei tudo calada todo esse tempo. O machão de cozinha a todo tempo tentando me colocar para fora de casa, dizendo que a casa era dele, né? Ali eu me cansei de toda aquela palhaçada. Falei para ele que se a casa era dele, então, quem ia me colocar para fora era a polícia, porque eu tava ligando. Mais rápido do que nunca, ele juntou todas as coisas dele e a bonita e saiu de casa. Ali eu deixei bem claro para ele que se ele voltasse a me perturbar, eu não ia botar só ele na cadeia não, como os pais dela também, por estar aceitando essa situação. Alguns dias depois, esse homem voltou e não voltou sozinho. Voltou com a família da bonita. O bonito veio negociar a minha saída da casa, porque ele tinha que dar um teto para a bonita dele. A mãezinha da bonita começou a dizer que era uma pessoa humilde, sem condições de receber ela e a criança em casa. Aceitou o namoro da bonita com o embuste porque ele aparentava ser um bom homem. Ali eu entendi tudo, né? Que ele se aproveitou da situação toda. A situação daquela moça sempre foi pior do que a minha. Deixei bem claro para ele que eu não ia sair da minha casa de jeito nenhum. E que se ele e a família dela não parassem de me perturbar e bater na porta da minha casa, eu ia botar todo mundo na cadeia. E que eu jamais ia tirar os meus filhos da casa que também era minha para ela morar. Enfim, fui atrás de um advogado para poder resolver a minha situação e ficar com a casa, porque eu tinha direito nessa casa. Ele que veio fazer um acordo para que eu ficasse com a casa e não colocasse ele na cadeia. Eu aceitei, porque muitas das vezes a pessoa só bate lá e sai. Depois desse banho de água fria, eu fui atrás de um emprego, procurei ajuda com o meu filho. E lá se vão mais de 13 anos que isso tudo aconteceu. O embuste ainda tá com ela e tem mais 3 filhos com a bonita. Eu segui com a minha vida, moro ainda na casa, que tá agora no meu nome e não troco a minha paz por nada. Não foi nada fácil ser pai e mãe dos meus filhos, porque o embuste nunca tava lá para ajudar. Nem com dinheiro, porque ele dizia que tinha uma penca de filhos e não tinha condições nenhuma de estar me ajudando. Não foi nada fácil, mas hoje em dia os meus filhos não querem nem saber dele. Afinal, ele sempre foi um bom pai. Esse cara é muito audacioso. Esse cara, essa menina, a família, todo mundo, Deus me livre, querendo tomar a casa da mulher por direito dela. Eu, hein? Mas ainda bem que ela foi lá e lutou pelo direito dela, né? Muito certa ela. Esse é o vídeo de hoje. É um prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!